Bom dia! Começando a nossa aula de número 66 e hoje nós vamos estudar juntas Provérbios capítulo 23 e nele a gente vai entender como que a gente faz para ter uma visão alinhada, porque não é só você ter uma visão correta, nós precisamos ter uma visão segundo o coração de Deus. Como é que a gente faz para ter essa visão para o nosso ano de 2022, tá bom? Por favor, confirma aqui se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, se está tudo certinho para você. E faz o seguinte, tá? Fala pra mim qual é a cidade que você tá aqui me assistindo e coloca pra mim se você é novata, se você tá aqui pela primeira vez ou se você já é minha aluna veterana, tá bom? Coloca aqui pra mim que eu quero dar as boas-vindas pra vocês. Bom dia, Sil, Michele, Ju, Brena, Aline. Ó, a Aline tá lá no Rio. Bom dia. Gente, uma coisa muito importante. Brena colocou aí o aviãozinho, eu me lembrei. Várias alunas vieram conversar comigo, tá? Que o Instagram não está mostrando quando nós estamos ao vivo. Então, duas orientações aqui. Primeiro, na verdade, é um pedido, tá? Para você clicar bastante nesse aviãozinho aqui, chamar suas amigas e depois clicar no coração. E a segunda orientação é para que você ative as notificações do meu perfil, porque infelizmente algumas pessoas dizem que estão tendo que ir lá no perfil me procurar porque não tá aparecendo a live para vocês, tá certo? Então façam isso depois e me falem se deu certo. Bom dia, Pri, bom dia, Rosane. Quem mais tá aqui? Ana Paula, Edjane, lá da Paraíba. Seja bem-vinda, Edjane. Ju também tá aqui, Janaína, Mara. Tudo certinho, né, Gabi? Ó, a Gabi tá lá de Floripa e é aluna no Mapa da Fonte. Sil, seja bem-vinda. Ana Lúcia também. Ó, Rosane tá dizendo aqui que voltou. Rosana já é minha aluna no Mapa. Karina começa hoje no Mapa. Seja bem-vinda ao Mapa da Fonte, Karina. Então, olha só, como tem aqui as nossas alunas novatas, deixa eu me apresentar para vocês, explicar um pouquinho como é que funciona os nossos estudos aqui no Insta. Às vezes a pessoa começa a seguir aqui e diz, nossa, para onde é que eu vou, para onde é que eu começo? Então vamos lá. Eu sou Priscila, sou casada com Técio, sou mãe do Azaf e eu e Técio nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa nós treinamos outras pessoas, tá? Para serem abundantes no espírito e também nas emoções. Eu, Pri, falo aqui especificamente com mulheres. Inclusive, tinha até um post que eu liberei ontem que as pessoas estavam dizendo, por que você não falou para os homens? Cadê a parte dos homens? Mas desde já, né? Não é que eu isente os homens da responsabilidade deles, mas é que aqui o nosso foco é treinar mulheres para serem mais sábias. E aí a gente faz esse treinamento através de algumas ferramentas, tá? A gente tem aqui as nossas aulas no Instagram, que são gratuitas. Temos o nosso canal do YouTube, tem o canal do Telegram. Tem vários lugares para você receber, acessar os conteúdos, pegar aquilo que a Bíblia diz e colocar em prática, tá? E além dos conteúdos gratuitos, a gente tem os nossos cursos avançados. Por isso você tá vendo aí várias alunas, por exemplo, colocando a hashtag Mapa da Fonte, porque elas fazem esse curso comigo, tá? A gente tem o Mapa da Fonte, tem o Clube do Livro e lá dentro do mapa as meninas ganham, né, masterclasses. Inclusive, em janeiro, as alunas do Mapa da Fonte e as alunas do Clube do Livro ganharam de presente. Elas vão ter comigo uma imersão só de planejamento, tá? A gente vai ter várias ferramentas, várias coisas para vocês preencherem, planejarem o ano de vocês. Isso vai ser em janeiro, tá? E aqui, você que tá aqui comigo assistindo essa aula agora, essa aula ela faz parte do desafio da sabedoria. O que é esse desafio, Pri? Nós estamos lendo e estudando juntas o livro de Provérbios para quê? Para a gente entender as chaves que tem dentro desse livro, para não viver o ano de 2022 na mesma medida que foi o ano de 2021. Ai, Pri, o meu ano de 2021 foi bom, mas tudo que é bom pode melhorar. Ai, Pri, o meu ano de 2021 foi muito difícil, tive muito contratempo, muita coisa travada. Então pode ser que alguma dessas chaves que eu tô te ensinando aqui, no decorrer desses 31 dias de dezembro, ajudem você a destravar. Então aqui a gente já falou sobre a chave da generosidade, a chave da honra. Falamos esses dias e tá dando, né, bastante repercussão
sobre a questão da reclamação, que ela trava a nossa vida. Então, muitas mulheres são mulheres de Deus, creem em Jesus, são mulheres de oração, mulheres que querem ter uma vida com Deus. E aí, gente, tem coisas que travam na nossa vida por causa de pequenos ajustes que nós não fazemos. E um desses ajustes é justamente o que a gente vai ver hoje em Provérbios 23. Antes de fazer a leitura, quero conferir com você aqui o seguinte. Se você já pegou a sua Bíblia, a minha Bíblia hoje está combinando com a minha blusa, tô toda... essa aqui, gente, é a logo lá da nossa igreja, que é a Seven Church. Olha como é linda. Pega aí a sua Bíblia, tá? Pega também o seu caderno. Tem sempre gente que me pergunta qual é a versão da Bíblia que eu tô lendo aqui. Eu leio a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que eu sempre indico, tá? Para você fazer os seus estudos. E quando eu preciso dar alguma contextualizada, trazer numa linguagem mais próxima, para que a gente entenda melhor, eu uso a versão da Bíblia, a mensagem, tá? Então, vamos lá. Abre aí a sua Bíblia. Ah, importante. Clica aqui nesse avião. Isso é importante. Já expliquei pra vocês que, infelizmente, né, o Insta tá aí mudando de algoritmo, tá fazendo umas coisas novas e aí a nossa live não tá aparecendo pra todo mundo. Então, eu preciso da sua ajuda pra fazer esse aviãozinho aqui chegar, né, essa live chegar pra mais pessoas, certo? Quem tava aqui na aula de ontem já sabe que isso faz parte do nosso princípio da generosidade, ok? Então, bora lá. Provérbios, capítulo 23, tá? A gente vai ler o versículo 17 e 18. Importante, quando eu falar algo aqui que destrave aí na sua cabecinha, o que você vai fazer? Você vai digitar aí o símbolo do nosso desafio, que é essa chavezinha que as meninas estão colocando aí, tá? Significa a nossa mente destravando. Então, lá em Provérbios, capítulo 23, o versículo 17 e o versículo 18, ele fala o seguinte: não tenham inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Quem aqui quer ter um futuro de paz, um futuro onde a sua esperança não é frustrada, onde aquilo que você espera do Senhor vai acontecer? Eu oro todos os dias para viver esse futuro e eu espero que você também, né, tenha essa visão. Aí vamos ler esse mesmo versículo, tá? Na versão da Bíblia, a mensagem, certo? Olha o que ele diz. Não tenha um pingo de inveja de gente rebelde, mas mergulhe de cabeça no temor do Eterno. É lá que o seu futuro está garantido e a sua esperança não será frustrada. Um erro que muitas vezes nós cometemos na nossa vida é o quê? É que no lugar da gente focar a nossa vida em Deus, focar em ouvir a voz de Deus, ouvir os princípios de Deus, nós estamos gastando a nossa energia observando aquilo que acontece na vida das outras pessoas. Aqui o autor de Provérbios está sendo específico falando dos pecadores. Então, muitas vezes, às vezes a gente está olhando, nossa, fulano é uma pessoa que não conhece a Deus, que não entende nada de Deus e ainda assim a vida dessa pessoa prospera. Não entendo, não concordo. E você gasta a sua energia em não concordar, em não entender, e você deixa de focar em buscar em Deus. É isso que o autor aqui está dizendo pra gente. A nossa visão de mundo, ela precisa ser alinhada, o nosso foco precisa estar ajustado. Por quê? Se você pega o seu foco e desperdiça ele em coisas que não vão edificar a sua vida, você vai ficar estacionada no lugar. Então, às vezes, o que aquela pessoa que não conhece a Deus tem, né? E apesar de não servir a Deus, aquela pessoa tem foco. E aí a vida dela, às vezes, está crescendo. E lembrando sempre o seguinte, que não cabe a gente julgar a vida do outro. Aí isso aí é quando é, né, na vida de uma pessoa que peca. Mas muitas vezes nós fazemos isso também na vida de pessoas que estão na igreja ou que moram na nossa própria casa. Então, vou dar aqui um exemplo claro. Ontem eu liberei um post que era um resumo de uma aula que a gente fez aqui sobre a maldição da reclamação. Quem assistiu a aula entendeu que eu estava falando para as mulheres, entendendo que existia o lado dos homens. Aí lá no post está escrito bem grande, resumo da aula.
algumas mulheres, né, não foram todas, elas leram e elas ficaram lá no post comentando, ai, mas isso é injusto, só cobra da mulher. Primeiro que houve ali, né, um erro de interpretação, porque na capa estava dizendo que era o resumo de uma aula, ou seja, era a melhor parte de algo que tinha sido um todo. E aí, né, o que eu percebi? Que muitas mulheres estão travadas nas suas vidas, porque elas diziam o seguinte, ah, mas é injusto, porque o meu marido não é cristão e ele faz errado. E aí você mede a sua vida por aquilo que o outro faz. Aí tem mulher que diz assim, ah, mas o meu casamento é assim, mas também é culpa do meu marido. E entenda, gente, não é que um casamento ou um relacionamento entre mães e filhos, ele se torne difícil só por um lado. Os dois lados em todo relacionamento têm responsabilidade. Só que quando eu foco naquilo que o outro deveria estar fazendo, no lugar de fazer o que é a minha parte, eu assumo a responsabilidade de fazer com que as coisas não deem certo. Então a gente precisa, o que o autor de Provérbios está dizendo aqui pra gente é, tenha uma visão de autorresponsabilidade. Pare de dizer assim, ah, fulano prospera, eu não tenho oportunidade. Ah, minha mãe gostou mais do meu irmão, gostou mais desse, e eu fiquei de canto. A gente precisa remover essas desculpas da nossa vida se a gente quiser avançar. Ai, Pri, mas eu não acho certo. Ok, você tem o direito de levar a sua vida da maneira como você quer. O meu papel aqui, o meu chamado é pegar a Bíblia e explicá-la para você. Se depois de ouvir a explicação você vai querer colocar em prática o que está na Bíblia, é uma escolha sua. Meu marido que está aqui ao vivo, Tércio Lima, ele diz que ninguém é obrigado a ir nem para o céu. Até para o céu você escolhe se você quer ir ou não. Jesus, ele não é aquele tipo, né, de Deus que obriga, que aprisiona as pessoas e faz elas fazerem tudo que elas querem como um bonequinho. Isso aí é o outro lado que faz. Jesus, ele é gentil, ele é amoroso e ele nos convida a sermos parecidas com ele. Então, já pensou se Jesus dissesse assim? Então, Deus, é o seguinte, eu desci na terra, eu vim, fiz a minha parte, mas essa galera não quer saber de mim. Esse povo me rejeita, tá? Eles disseram que querem me matar, que eu não sou certo, que o tipo de cristianismo que eu prego, né, a palavra que eu prego não é boa, então eu não vou morrer na cruz, porque ninguém faz, as outras pessoas não fazem a parte deles. Você já pensou se Jesus só fosse misericordioso com você quando você fizesse a sua parte? Você já pensou se Jesus só fosse bondoso, amoroso, só perdoasse você quando você fizesse algo de bom em troca? Todas nós estaríamos mortas. Todas nós estaríamos sem futuro. Então, a Bíblia diz o seguinte, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, tá? Então, quando você recebe do amor de Deus, você se torna parecida com Jesus. Então, um sinal de que nós somos mulheres parecidas com Jesus é quando a gente tem essa autorresponsabilidade, assim como Jesus tinha. Vocês estão entendendo? Coloca aí ou a nossa chavinha para eu saber que você está entendendo, tá? Então, Pri, é só nessa passagem aí de Provérbios 23 que ele está falando sobre essa questão de olhar para o mundo ao redor e ver que as outras pessoas que são ímpias, elas estão se dando bem e nós não estamos? Não, gente. Várias pessoas passam por essa dúvida e é por isso que Deus deixou registrado na Bíblia, para a gente saber o que fazer. Outro exemplo que a gente tem disso, tá? Tá lá em Salmos, capítulo 73, que é quando Asaf, o compositor desse salmo, ele questiona a Deus, ele diz, Deus, os meus inimigos, eles estão bem, eu tô aqui arrasado. Até quando, Senhor? Até quando que eu vou ficar aqui nesse buraco? E aí, Asaf, ele viveu uma crise quando ele invejou a prosperidade dos ímpios, porque mesmo lavando as mãos na inocência e purificando o coração, ele era castigado a cada manhã. Ele não conseguia entender, tá? E aí, o que ele olhava? Ele olhava para o lado e ele viu o ímpio, né, prosperando financeiramente. E, gente, presta atenção aqui numa coisa, tá? A gente olha para a vida dos outros e a gente vê recortes. A gente vê só uma parte daquilo que o outro vive. O fato de uma pessoa postar nas redes sociais
que tá tudo bem, não significa que está tudo bem. O fato de uma pessoa, né, postar que tá ali viajando, indo e fazendo, primeiro, pode ser que não esteja tudo bem. E segundo, pode ser que está tudo bem sim, tá? Mas a gente não sabe o preço que a outra pessoa pagou para estar ali. Então, todas as vezes que a gente se coloca nesse papel de juiz, de julgar os outros, a gente se coloca num lugar que não é nosso, tá? Então, por um momento, Asaf pensou que a vida do ímpio era melhor que a sua, até que ele entrou no templo e Deus trouxe uma revelação para ele. Deus trouxe a revelação de que o ímpio só tinha dinheiro e nada mais. Então, você já viu pessoas, não sei se você já conheceu, pessoas que elas só têm dinheiro, mas elas não têm família, elas não têm alegria, elas não têm saúde emocional, elas não têm uma conexão com Deus. Então, é essa visão que a gente precisa ajustar. A minha mentora, né, a pastora lá da nossa igreja, a pastora Isabelle Munguba, ela sempre explica, né, que a prosperidade que é descrita na Bíblia, ela não está conectada só a questões financeiras. Faz parte você ter conforto na sua vida financeira, mas está conectado muito mais a você ter paz no seu coração, a você ter um casamento em paz, a você ter filhos saudáveis, filhos que vão com você na igreja, a você ter uma casa equilibrada. Então, a gente precisa colocar os significados certos, a gente precisa alinhar a nossa visão. Tem pessoas que rejeitam a palavra prosperidade porque elas entenderam errado, não entenderam à luz da Bíblia. E tem pessoas que confundem prosperidade com dinheiro e elas acham que são prósperas só porque têm dinheiro. Essas duas visões, elas estão erradas, tá? E nós precisamos alinhar a nossa visão. Os nossos olhos, eles precisam estar limpos e focados no futuro que Deus tem para nós. Eu já dei esse exemplo para vocês antes, mas eu gosto sempre de repetir, tá? Nós, seres humanos, nós nascemos com o DNA do pecado. E esse DNA, ele prejudica tudo na nossa vida, inclusive a nossa visão. Então, uma pessoa, quando ela ainda não tem Jesus, quando ela ainda não tem o Espírito Santo de Deus, ela é como uma pessoa cega, tá? É até um hino que tinha quando eu era muito pequena. Antes eu era cego, mas agora eu estou vendo. Agora o Senhor me abriu os olhos para ver. Ok, você saiu da cegueira espiritual e começou a enxergar. Mas existem pessoas que pertencem a Jesus, que elas já foram curadas, já deveriam enxergar tudo com a visão clara, mas elas ainda estão dodóis, estão míopes. Quem aqui usa óculos ou tem problema com miopia? Se você é do meu time, você vai entender. Eu, Pri, tenho uns 7,5 de miopia, sou bem ceguinha. Então, quando eu tiro as minhas lentes de contato ou quando eu estou sem óculos, eu vejo tudo embaçado. Então, existem pessoas que mesmo servindo a Deus, mesmo tendo já comunhão com o Espírito Santo de Deus, elas andam com uma visão de mundo embaçada. Elas enxergam a Deus como não deveriam enxergar, enxergam um Deus distorcido, enxergam uma realidade distorcida, enxergam a si mesmas e aos outros com distorção. Então tem gente que se enxerga com a lente do vitimismo, tem gente que se enxerga com a lente do orgulho, da soberba, tem pessoas que se enxergam com a lente do nada vai dar certo. E por causa dessa visão errada que você tem, a sua vida, primeiro, a sua vida espiritual com Deus, ela não avança. Porque você está sempre na postura, Deus abençoa todo mundo e Deus não me abençoa. Fulaninha mal chegou na igreja, já tá ali cantando, eu tô aqui há 30 anos e ninguém nunca me convida para nada. Só que você também não se mostra prestativa, né? Tem esse lado também. Então, ó, quem é míope aqui, vocês estão tudo colocando vocês vão entender. Então, a gente precisa alinhar a nossa visão, tá? Pri, o que a visão, todas essas visões, o que elas têm em comum? O erro da visão distorcida é que você tira Deus do centro e você coloca a si mesma ou coloca outras pessoas nesse lugar, tá? Então, você precisa ter muito cuidado com a sua visão. Uma pessoa, quando ela tá sem uma visão alinhada, ela corre risco de vida. Se eu, Pri, da maneira como eu sou míope, se eu, por exemplo, tentar entrar dentro de um carro e sair por aí dirigindo, o mínimo que vai acontecer é eu bater o carro e eu me machucar muito. Só que além de você se machucar, você pode machucar também
a outras pessoas. Então, por isso que é tão urgente a gente corrigir a nossa visão. E aí eu quero ler de novo para você o versículo 18. Pri, o que eu tenho que fazer para corrigir a minha visão? Tá lá na segunda parte do versículo 18, tá? Mergulhe de cabeça no temor do eterno. É lá que o seu futuro está garantido e a sua esperança não será frustrada. Então, gente, Deus não quer que você ande com essa visão distorcida. Deus não quer filhas por aí andando doentes. A Bíblia diz que Jesus ele veio para dar vista aos cegos, para fazer os surdos ouvirem, para fazer com que os cativos andem em liberdade. Mas eu não sou míope fisicamente, eu não tenho deficiência visual. Mas muitas pessoas são cegas espiritualmente e emocionalmente. Como assim? Uma pessoa que não tem visão espiritual, ela não entende do reino espiritual. Ou ela acha que tudo é normal, ou ela coloca a culpa de tudo no diabo. E não é assim. A gente precisa ter discernimento. Pessoas que são doentes, que têm a visão adoecida emocionalmente, elas correm o sério risco de terem relacionamentos abusivos. Porque ou elas se tornam codependentes de outras pessoas, né? Colocam outras pessoas no centro da vida dela, ou elas são a pessoa que quer ficar no centro da vida do outro. Então, nós precisamos alinhar a nossa visão. Sem uma visão clara, sem uma visão alinhada, você não vai conseguir avançar na sua vida. Você vai ficar rodando em círculos, tá? Pri, entendi claramente os perigos de ter uma visão míope, seja ela espiritual, seja ela emocional. Física também dá problema, só que é mais fácil a gente corrigir, gente, é a física. Você bota uma lente de contato, bota um óculos, vai no médico, faz uma cirurgia e tá tudo certo. E a visão espiritual, como é que a gente faz para corrigir? Eu separei aqui para vocês 5 pontos, tá? Para como é que a gente faz para corrigir a nossa visão, para entrar em 2022 com a visão alinhada. Vou beber aqui uma água e você vai pegar aqui esse aviãozinho, vai compartilhar com suas amigas, chamar elas para cá, tá bom? Então, bora lá. 5 maneiras, 5 passos, se eu posso dizer assim, que você precisa dar para você ter uma visão alinhada. Preste atenção. Isso aqui não é coisas que você vai fazer hoje e amanhã você não precisa fazer. Na verdade, eu acho que aqui, se eu pudesse dar um título melhor, é 5 hábitos que você precisa ter para manter a sua visão alinhada, certo? Primeira coisa que você precisa fazer é olhar para Deus e não para as circunstâncias. Lembra lá de quando Pedro era corajoso. Jesus veio andando por cima das águas. A galera inteira se assustou, achou que era um fantasma, ficaram todos se tremendo de medo. Pedro, o afobado, claramente alguém que devia, né, ser dominante, ter um I altíssimo, aquele que toma as decisões, vai na frente, vai lá e faz. Pedro disse: "Ei, Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas." Pedro, né, ousado como ele era, foi lá. E aí Deus disse: "Vem, Pedro." Pedro começou a andar. Só que aí, não sei se vocês lembram, Jesus ele chegou de noite no meio de uma tempestade, ou seja, o mar estava agitado. O que a Bíblia fala? Que quando Pedro passou a prestar atenção nas ondas, ele afundou. Então, do mesmo jeito é na nossa vida. Esse milagre não está escrito ali só para a gente dizer: "Olha que legal, Pedro andou sobre as águas." Mas é para a gente entender que todas as vezes da nossa vida que nós tirarmos o foco de Deus e olharmos, né, para as circunstâncias, para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai afundar. E isso, gente, também tem muito a ver com a questão da autorresponsabilidade. Ah, Pri, quer dizer que eu vou ver uma pessoa do meu lado fazendo aquilo que é errado e eu não vou fazer nada? Não. Quer dizer que primeiro você vai perguntar para Deus se você tem a ver com aquela história. Se Deus te autoriza e te libera a ir lá, né, ver aquela questão. Então, a gente precisa ter o nosso foco em Deus. Esse é o primeiro hábito que você precisa fazer. Pri, como que eu faço para manter o meu foco em Deus todos os dias? Porque assim, tem dias que eu acordo e eu tô pensando em Deus, falando com Deus, olhando para Deus. Mas tem dias que a minha vida acorda assim um caos. A maneira como você começa o seu dia determina como vai ser o restante das suas horas. Então, se eu puder lhe dar uma sugestão, que é o que nós fazemos aqui na nossa casa,
Comece o seu dia focando em Deus. Comece o seu dia conversando com Deus, se alimentando de Deus. No lugar de você se alimentar de notícias, se alimentar de rede social, leia a Bíblia. No lugar de você ir falar dos seus problemas para outras pessoas e ficar correndo para um lado e para o outro, fale com Deus. Pri, na minha rotina eu não consigo acordar e ter 1 hora de devocional, fazer o meu devocional logo de manhã. Eu só posso fazer no horário do meu almoço. Tudo bem. Acorda e dedica ali 5 minutos para orar. Tenho certeza que a sua pálpebra ela não vai cair se você colocar o seu alarme 5 minutos antes, tá? Então, primeira coisa, olhe para Deus e não para as circunstâncias. Segunda, deixe que a palavra ilumine os seus passos. E aqui, gente, tem um versículo que eu decorei quando eu era criança. Preciso nem abrir aqui a Bíblia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pri, como é que eu faço para sair da escuridão, sair da cegueira? A Bíblia é a lâmpada para cada passo que a gente der. A Bíblia, ela é a bússola que vai medir. Você não tem capacidade de por si só dizer o que é certo e errado. Outras pessoas não têm essa capacidade. O ser humano não consegue ver isso. O único lugar em que a verdade está registrada e que pode ser o prumo, a bússola da nossa vida é a palavra de Deus. Então, por exemplo, por que o meu curso, que é para você aprender a estudar a Bíblia, ele se chama o Mapa da Fonte? Porque eu entendi que sem entender a palavra de Deus, sem conseguir ler, estudar a Bíblia, sem conseguir viver essas verdades que estão aqui, a nossa vida se torna um deserto. A gente fica rodando em círculos. Então, você precisa permitir que a sua vida seja guiada pela Bíblia. Eu sempre gosto aqui de dizer para você, né? Quem é guiada por sentimento não vai conseguir ser guiada pelos princípios. Ou você segue a palavra de Deus, ou você segue a sua vontade, tá? E aí, ai, Pri, mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu vi que alguém colocou aqui, eu procrastino para ler a Bíblia. Acho que estava lá no começo da aula. Ai, Pri, mas eu começo a ler e eu paro. Existem ferramentas, existem métodos que outras pessoas que vieram antes de nós estudaram, desenvolveram, colocaram em livros e que podem nos ajudar. Eu, Pri, leio a Bíblia há mais de 30 anos, que eu comecei a ler com 5 anos e hoje eu tenho 36. Então, para mim, é mais fácil entender algumas coisas, mas eu já passei pela dificuldade de não entender, de não ser constante, de abrir a Bíblia e não entender nada. E por entender essa dificuldade, eu criei o Mapa da Fonte, tá? Lá no mapa é o lugar onde você vai aprender a ler a Bíblia com constância, sem procrastinar, ler todos os dias e, além disso, a estudar, porque a leitura é o primeiro passo, a gente tem que aprofundar, tá? É você ler a Bíblia, estudar e aplicar, tá bom? Então, se você tem dificuldade para entender a Bíblia, o seu lugar é comigo no Mapa da Fonte. E aí, antes da gente continuar os pontos, só para eu não esquecer aqui, não deixar para o final e não esquecer, tá? O Mapa da Fonte, ele ainda está com valor de 2021 até o dia 31 desse mês. Quando virar o ano, o preço do Mapa da Fonte vai mudar também, tá? Então, aproveita e vem logo pro mapa. E também, para você que está querendo planejar melhor o seu ano de 2022, as alunas do Mapa da Fonte, as alunas do Clube do Livro, ganharam de presente uma imersão em janeiro, onde a gente vai vou ensinar como fazer o planejamento do seu ano, tá? Então, bora lá, vamos revisar. Primeira coisa, olhe para Deus e não para as circunstâncias, voltando aqui aos nossos hábitos. Segundo, deixe que a palavra ilumine os seus passos. Terceiro, a presença de Deus mantém o nosso coração aquecido e as nossas forças são renovadas nele. Então, você precisa buscar a Deus no secreto. Pri, eu não posso de manhã cedo. Seja qual for o horário, faça isso. Você andar por aí com seu coração desprotegido, sem ter tempo a sós com Deus, é perigoso. Já testei e não funcionou, não deu muito certo, quebrei a cara, tá? Quarto ponto, escreva a sua visão de futuro. Vamos lá, em Abacuque, vou abrir aqui junto com você. Pera lá. A gente vai abrir no livro de Abacuque, lá no capítulo 2, e a gente vai ler o versículo 2 e o versículo 3. Deixa eu ver aqui
Essa minha Bíblia aqui tá com as folhas meio grudadas. Já achei, tá aqui. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha só o que Deus fala, tá? Para Abacuque. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Então, você precisa ter uma visão de futuro claro. O que Abacuque está dizendo aqui para a gente? Deus deu a revelação para Abacuque, mas ele precisava deixar essa visão registrada. Colocar ela de uma maneira que ele sempre estivesse ali olhando para a visão. Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente vai fazer lá na nossa imersão de planejamento de 2022 é o nosso mural da vida extraordinária. Só que tem todo um passo a passo antes. Vou ensinar para você como que você vai fazer, tá? Para fazer um planejamento na sua vida, não só da sua cabecinha, mas de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, o terceiro ponto foi: busque a presença de Deus no secreto. E o quarto que a gente viu agora foi: escreva a visão de futuro. Depois, em seguida, o que a gente faz depois de ter essa visão de futuro? Nós precisamos orar. Orar primeiro para quê? Para que aquilo que está na mente de Deus desça para o nosso coração e a gente tenha uma visão alinhada. E segundo, para que aquilo que já existe no céu seja liberado sobre a nossa vida e a gente traga a realidade na terra. Então, por exemplo, existem pessoas que oram por milagres específicos. O seu milagre, ele já existe lá no céu, mas nós precisamos gerar ele aqui na terra. E aí, quando eu penso nisso, eu sempre lembro do profeta Daniel. Ele orou pedindo a Deus uma revelação. E aí, ele foi fazer jejum, foi fazer oração para que aquilo que ele pedia a Deus fosse liberado, tá? E aí, quando o anjo chegou, o que foi que o anjo disse para ele? Olha, Daniel, desde que você orou, no primeiro momento que você orou, a sua bênção, a sua revelação já tinha sido liberada no céu. Mas houve uma batalha no reino de Deus e eu demorei. Precisou que Miguel viesse me ajudar nessa batalha para eu descer com revelação para você. Então, existem coisas na nossa vida que nós... Existem coisas não. Tudo na nossa vida precisa ser gerado através da oração, tá? Então, escreva a visão de futuro e traga a oração. E a última coisa que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: não ande sozinha, mas também escolha bem as suas amizades. Então, por exemplo, eu tenho alunas que estão comigo no Clube do Livro. São mulheres que amam ler livros, que querem crescer, que querem aprender mais de Deus, tá? Que querem avançar. E aí, essas mulheres, quando a gente está junta, a gente pega dica de livro, nós nos animamos umas às outras. As alunas lá do Mapa da Fonte, gente, tem dias que eu não dou nem conta de responder, mas elas se ajudam lá dentro do grupo. Colocam pedido de oração, uma coloca o testemunho, aquele testemunho me ajuda as outras alunas. Gente, comprei essa Bíblia, essa daqui funcionou. Por que é bom você estar dentro de um grupo de pessoas assim? Porque são pessoas que têm o mesmo foco, a mesma visão e estão indo para a mesma direção. Então, olhe ao seu redor. Na sua vida offline, claro que é o primeiro lugar que você deve prestar atenção nisso, tá? As pessoas que estão ao seu redor, elas te levam a crescer. E aí, uma grande dificuldade é que muitas pessoas olham ao redor e aí elas dizem: Pri, mas eu não tenho nenhuma amiga para me ajudar a crescer. Eu não tenho ninguém para me ajudar a estimular. Então, muitas vezes é no online que a gente consegue achar essas pessoas que vão fazer com que a gente cresça, tá? Então, só pra gente revisar. Olhe para Deus e não para as suas circunstâncias. Você precisa olhar para Deus. Segunda coisa, deixe que a palavra de Deus ilumine os seus passos. Não tem como você viver, né, um 2022 bem, não tem como você planejar o seu ano se você não leva em consideração a palavra de Deus. Terceira coisa, a presença de Deus mantém o nosso coração aquecido. Se você não se coloca diante de Deus, se você não traz Deus para o centro da sua vida, nada vai funcionar.
Por quê? Porque tudo vai ficar desequilibrado, tá? Quarta coisa, escreva a sua visão de futuro, tá? E também, quinta coisa, ore e traga à existência na terra aquilo que já existe no céu. Tenha um hábito, tenha uma vida de oração. Gente, não deixa para orar só quando você tiver problema. Ora todo dia, porque isso já vai alinhando o seu coração. E último, preste bastante atenção nas suas amizades, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E se você quer, participar da nossa imersão em janeiro para entender não só a parte da teoria, porque aqui, gente, eu consigo, o nosso tempo é restrito, eu consigo falar com vocês muitas coisas da teoria, mas a parte de prática, compartilhar a ferramenta e ensinar como usar, eu preciso de mais tempo. Então, lá na nossa imersão de janeiro, que é para as alunas do Mapa da Fonte e do Clube do Livro, a gente vai aprofundar nessa questão do planejamento, tá bom? Vamos fazer o nosso print importante. Não deixa, tá? Para começar a fazer da palavra de Deus a luz que ilumina os seus passos. Você pode estar andando cega hoje e ontem pode ter sido só um tropeçãozinho de nada que fez o seu dedão do pé doer. Mas amanhã pode ser que a gente caia, tá? E isso prejudique a nossa vida. Então você precisa hoje organizar a sua visão, alinhar a sua visão com a visão de Deus. E a maneira prática, o primeiro passo que você tem que dar é deixar a Bíblia lavar os seus olhos e o seu coração, tá bom? Vamos fazer o nosso print de hoje. Peraí que eu vou já falar o tema de amanhã. Bora! Tô toda de Seven, tá lindo. Bateram print, olha só, amanhã, dia 24, vai ter aula, é claro, gente, compromisso é compromisso. Eu tô comprometida com vocês, quero saber se vocês estão comprometidas. Separei amanhã para ser uma das melhores aulas. Amanhã a gente vai ver 3 segredos pra gente ter paz dentro do nosso lar. Todo mundo fica falando que Natal, que seu Natal seja de paz, não sei o quê, mas amanhã a gente vai ver na prática como é que faz esse negócio, pra já preparar o nosso ambiente, a nossa casa, para a ceia que a gente vai ter à noite, tá bom? Então, amanhã eu vou estar aqui com vocês. Por favor, venham também, tragam as amigas amanhã, que a aula de amanhã vai ser muito especial, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã. 3 segredos para você ter paz no seu coração, tá bom? No seu lar. Beijo e Deus abençoe, até amanhã.